Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante. Hoje eu trago para vocês uma narrativa que vai mexer profundamente com suas emoções. Vamos conhecer Lívia, uma jovem empregada de coração puro que trabalha na mansão de um milionário solitário. Um dia, ela encontra seu patrão em uma situação desesperadora que mudará tudo entre eles. Um momento de vulnerabilidade, horas de conversa íntima tentando resolver um problema e, de repente, ela descobre um lado dele que ninguém mais conhece. Mas será que um gesto de bondade pode transformar duas vidas para sempre? E o que acontece quando descobrimos que, às vezes, quem tem tudo materialmente é quem mais precisa de amor verdadeiro? Quero agradecer do fundo do coração a cada um de vocês que acompanha o canal Fio de Esperança, que deixa seu like, que compartilha nossas histórias e que sempre volta para ouvir mais. Vocês são a razão pela qual eu continuo trazendo essas narrativas emocionantes. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E não se esqueçam de deixar o like para ajudar o YouTube a recomendar nosso vídeo para mais pessoas, que também amam histórias emocionantes como vocês. E me contem nos comentários, de qual cidade vocês estão me ouvindo neste momento? Adoro saber de onde vem cada um de vocês. Então, preparem seus corações porque nossa história está começando agora. O despertador tocou às 5 da manhã, como sempre acontecia na vida de Lívia Santos. Aos 22 anos, ela já tinha uma rotina estabelecida que seguia religiosamente há meses. Seus pés descalços tocaram o chão frio do pequeno quarto que dividia com a avó em uma casa modesta no bairro de Vila Nova. A casa era simples, com apenas 2 quartos, uma sala pequena, cozinha apertada e um banheiro que às vezes dava problemas na descarga. Mas era o lar delas, e Lívia cuidava de cada cantinho com o mesmo carinho que dedicava a tudo na vida. Ela se levantou devagar para não acordar a avó Conceição, que dormia na cama ao lado. A senhora de 75 anos tinha diabetes e pressão alta, e o sono era uma das poucas coisas que ainda lhe trazia paz depois de anos de viuvez e dificuldades financeiras que enfrentavam juntas. Lívia caminhou até a cozinha em passos silenciosos, preparando o café da manhã que dividiria com a avó antes de sair para o trabalho. Enquanto mexia o mingau de aveia no fogão pequeno e já meio desgastado pelo tempo, seus pensamentos voavam para o dia que tinha pela frente. Há 6 meses, ela trabalhava como empregada doméstica na mansão de Rafael Mendes, um empresário milionário que vivia sozinho em uma propriedade enorme no bairro mais nobre da cidade. O trabalho não era fácil, e a casa tinha proporções que ela nunca imaginou que existissem, mas pagava bem o suficiente para manter as contas em dia e comprar os remédios de que a avó precisava mensalmente. Era o primeiro emprego em que se sentia realmente respeitada e valorizada pelo que fazia. Lívia, minha filha, você já está acordada? Que horas são? A voz fraca da avó chegou do quarto e ela rapidamente serviu 2 xícaras de café em uma bandeja com algumas torradas. Já estou, vó. O café está prontinho e hoje tem pão fresquinho que peguei ontem na padaria. Ela voltou ao quarto levando a bandeja, ajudando a senhora a se sentar na cama para tomar o café juntas, como faziam todas as manhãs. A avó Conceição olhou para a neta com aquele sorriso carinhoso que sempre derretia o coração de Lívia, mesmo quando estava cansada ou preocupada com as contas do mês. Você trabalha demais, menina. Às vezes fico pensando se esse homem não podia arrumar mais uma pessoa para ajudar na limpeza daquela casa enorme. Uma casa do tamanho que você me descreveu devia ter pelo menos 3 empregadas trabalhando. Lívia balançou a cabeça, pousando a mão carinhosa no braço da avó e sentindo o quanto ela havia emagrecido nos últimos meses. Não se preocupe comigo, vó. O senhor Rafael é um bom patrão. Ele é meio quieto, meio distante, mas sempre me trata com respeito. Nunca me faltou com educação nem tentou se aproveitar de nada. É bem diferente de outros trabalhos que já tive por aí. A lembrança de empregos anteriores, onde patrões tentavam se aproveitar de sua juventude ou a tratavam como se fosse invisível, ainda incomodava Lívia. Mas com Rafael era completamente diferente. Ele mal conversava com ela, mantendo sempre uma distância profissional que, embora às vezes parecesse fria e até mesmo solitária, a fazia se sentir segura e respeitada. Depois do café da manhã,
Lívia ajudou a avó a tomar os remédios da pressão e da diabetes, organizou os comprimidos do dia em um pequeno recipiente e se arrumou para mais um dia de trabalho na mansão. Colocou o uniforme simples que usava para limpar a casa, uma calça preta e uma blusa branca que ela mesma havia comprado, prendeu os cabelos castanhos em um rabo de cavalo bem arrumado e se despediu da avó com um beijo carinhoso na testa. Volto no final da tarde, vó. Já deixei seu almoço pronto na geladeira. É só esquentar no micro-ondas. E não se esqueça de tomar o remédio do meio-dia. Está na mesinha do lado da sua cama. A avó acenou da cama com um sorriso e Lívia saiu de casa pegando 2 ônibus lotados até chegar ao bairro nobre onde ficava a impressionante mansão de Rafael. Durante o trajeto de quase 1 hora, ela sempre observava como a paisagem ia mudando gradualmente. Saía das ruas estreitas e casas pequenas de seu bairro, passava pelo centro movimentado da cidade, com o trânsito caótico, até chegar nas avenidas largas e casas enormes onde morava seu patrão milionário. A mansão de Rafael Mendes era realmente impressionante e impunha respeito a qualquer pessoa que passasse em frente. Um portão alto de ferro negro protegia toda a propriedade e um jardim perfeitamente cuidado se estendia até a entrada principal da casa, com gramado sempre verde e flores que alguém regava religiosamente. A casa tinha 2 andares completos, com janelões grandes e modernos, varanda espaçosa com móveis caros e uma piscina enorme nos fundos que Lívia raramente via sendo usada por alguém. Era uma propriedade que facilmente abrigaria uma família grande e feliz, mas ali morava apenas um homem solitário de 32 anos que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Rafael era exatamente o tipo de pessoa que falava pouco e trabalhava muito, dedicando longas horas aos negócios. Ele saía cedo para o escritório de sua construtora, uma empresa que havia construído prédios importantes na cidade, e voltava tarde, muitas vezes, quando Lívia já tinha ido embora para casa. Nos raros momentos em que se cruzavam pelos corredores da mansão, ele cumprimentava educadamente e perguntava se estava tudo bem com o trabalho, mas nunca puxava conversa ou tentava conhecê-la melhor como pessoa. Para Lívia, essa distância respeitosa era algo bom e tranquilizador. Ela podia trabalhar em paz, cuidar da casa enorme sem pressão ou vigilância constante, e voltar para casa no final do dia sabendo que tinha feito um bom trabalho e cumprido todas as suas responsabilidades. Quando chegou à mansão naquela manhã de terça-feira, usou a chave que Rafael havia dado para ela no primeiro dia de trabalho e entrou pela porta da cozinha, como sempre fazia para não incomodar. A casa estava completamente em silêncio, e ela imaginou que ele já tinha saído para trabalhar na construtora, como era seu costume. Começou sua rotina diária pegando todos os produtos de limpeza do armário da área de serviço e planejando mentalmente as tarefas que tinha pela frente. Primeiro limparia a sala de estar com seus móveis caros e tapetes delicados. Depois, subiria para os quartos do andar superior, faria a cozinha por último porque era onde sempre havia mais trabalho e, se sobrasse tempo, daria uma atenção especial aos banheiros que eram enormes e tinham detalhes que exigiam cuidado. Era um trabalho que exigia muita atenção e cuidado com cada detalhe, mas Lívia havia desenvolvido um sistema eficiente e organizado ao longo dos 6 meses trabalhando ali. Enquanto arrumava os produtos de limpeza e se preparava para começar mais um dia de trabalho, ela sentia uma gratidão genuína por ter encontrado esse emprego que lhe permitia cuidar da avó e sonhar com um futuro melhor. 1 ano antes, Rafael Mendes acreditava que havia encontrado o amor de sua vida. Camila Torres apareceu em sua vida durante uma festa beneficente, onde ele estava presente apenas por compromisso profissional, um daqueles eventos sociais que frequentava mais por obrigação do que por prazer. Ela era uma mulher deslumbrante, com cabelos loiros perfeitamente arrumados, vestida com elegância e falando sobre arte e cultura de uma forma que impressionou Rafael naquela primeira noite. Camila parecia diferente das outras mulheres que normalmente se aproximavam dele, interessadas apenas em seu dinheiro e status social. Ela falava sobre livros que havia lido, viagens que tinha feito e demonstrava um interesse genuíno pelos projetos sociais que a construtora de Rafael desenvolvia na cidade. Durante aquela primeira conversa, que se estendeu por horas, Rafael acreditou ter encontrado alguém especial, uma mulher culta e interessante
que poderia compartilhar sua vida de uma forma real e verdadeira. Os primeiros meses do relacionamento foram como um sonho que Rafael nunca pensou que ia viver. Camila o acompanhava em eventos sociais, jantares de negócios e viagens a trabalho, sempre se comportando de forma irrepreensível e conquistando a admiração de seus sócios e amigos. Ela parecia entender perfeitamente o mundo em que ele vivia, as pressões dos negócios, as responsabilidades que carregava como dono de uma empresa importante. Quando estavam sozinhos, Camila era carinhosa e atenta, perguntando sobre seus projetos, oferecendo opiniões que pareciam inteligentes e bem fundamentadas. Rafael começou a imaginar um futuro ao lado dela, pensando em casamento, filhos, uma família que preencheria o vazio que sentia naquela mansão enorme e silenciosa. Pela primeira vez em anos, ele se sentia completo e feliz, acreditando que havia encontrado sua alma gêmea. Camila conhecia cada cantinho da mansão, tinha suas próprias roupas no closet do quarto dele e já falava sobre mudanças na decoração como se fosse a dona da casa. Porém, pequenos detalhes começaram a incomodar Rafael com o passar do tempo, sinais que ele inicialmente ignorou por estar apaixonado e confiante no relacionamento. Camila demonstrava um interesse excessivo nos negócios da construtora, fazendo perguntas específicas sobre licitações, contratos em andamento e projetos futuros que estavam em fase de planejamento. Ela justificava essa curiosidade dizendo que queria entender melhor o trabalho do namorado, e Rafael inocentemente compartilhava informações pensando que estava fortalecendo o relacionamento através da transparência e confiança. Camila também insistia em participar de reuniões importantes, conhecer sócios e fornecedores, sempre com a desculpa de que queria fazer parte de todos os aspectos da vida dele. Rafael chegou a se sentir orgulhoso por ter uma namorada tão interessada em seu sucesso profissional, algo que considerava raro e valioso em um relacionamento verdadeiro. A descoberta da verdade foi devastadora e aconteceu de uma forma que Rafael jamais esqueceria. Durante uma reunião importante com investidores de um projeto habitacional, Rafael descobriu que informações confidenciais sobre suas propostas estavam sendo vazadas para empresas concorrentes. Propostas que apenas ele e sua equipe mais próxima conheciam estavam aparecendo modificadas e melhoradas nas mãos de outros empresários. A investigação interna que ele ordenou revelou que alguém muito próximo estava vendendo informações estratégicas, prejudicando gravemente os negócios da construtora e colocando em risco projetos que levariam desenvolvimento para comunidades carentes da cidade. Quando o investigador particular que Rafael contratou trouxe as evidências, incluindo gravações e transferências bancárias, o mundo dele desabou completamente. Camila estava recebendo quantias significativas de empresários concorrentes em troca de informações privilegiadas que obtinha através da intimidade que tinha com Rafael. O confronto entre eles foi uma experiência que deixou marcas profundas na alma de Rafael. Quando ele apresentou as evidências para Camila, esperando que ela negasse ou explicasse tudo como um mal-entendido, ela simplesmente riu de forma fria e cruel, revelando uma personalidade completamente diferente da mulher doce e interessada que havia conhecido. Você realmente achou que eu estava interessada em você como pessoa? Rafael, você é um homem comum com muito dinheiro, nada mais que isso. Eu tenho contas para pagar e um estilo de vida para manter. As palavras dela ecoaram na mansão vazia, destruindo cada lembrança boa que ele tinha dos meses anteriores. Camila explicou friamente que desde o início havia planejado se aproximar dele para ter acesso às informações valiosas de seus negócios e que cada momento carinhoso, cada declaração de amor, cada noite que passaram juntos havia sido uma encenação calculada. Ela pegou suas coisas e saiu da mansão naquela mesma noite, mas não antes de fazer ameaças claras de que ele ainda não havia visto o pior de sua vingança. Nos meses que se seguiram à separação, Rafael se tornou uma pessoa completamente diferente. A traição de Camila não havia destruído apenas o relacionamento, mas também sua capacidade de confiar em outras pessoas e de acreditar que alguém pudesse se interessar por ele de forma genuína. Ele se fechou emocionalmente, concentrando toda a sua energia no trabalho e evitando qualquer tipo de envolvimento pessoal com mulheres. A mansão, que antes parecia grande demais apenas para ele,
agora se tornara um refúgio onde podia viver sem precisar fingir que estava bem ou lidar com questionamentos sobre sua vida pessoal. Ele dispensou a maior parte dos funcionários que trabalhavam na casa, mantendo apenas os serviços essenciais, e foi assim que contratou Lívia poucos meses depois. Rafael escolheu propositalmente uma empregada que parecesse simples e honesta, alguém que faria seu trabalho sem tentar se envolver em sua vida pessoal ou demonstrar interesse em seus negócios. A distância respeitosa que mantinha com Lívia não era frieza, mas sim uma forma de proteção que havia desenvolvido para não passar novamente pela dor da traição. Durante os primeiros meses após contratar Lívia, Rafael observou discretamente como ela trabalhava, testando sua honestidade de formas sutis e confirmando que havia tomado a decisão certa ao contratá-la. Ela nunca mexia em nada que não devia, nunca fazia perguntas sobre sua vida pessoal ou seus negócios e sempre tratava seus pertences com o máximo cuidado e respeito. Gradualmente, a presença calma e respeitosa de Lívia começou a trazer uma paz que Rafael não experimentava há muito tempo. Ele sabia que podia chegar em casa e encontrar tudo limpo e organizado, sem precisar se preocupar com segundas intenções ou manipulações. A casa voltou a ser um verdadeiro lar, um lugar onde ele podia relaxar e se sentir seguro. Mesmo mantendo a distância profissional, Rafael começou a notar pequenos detalhes sobre o caráter de Lívia que confirmavam sua impressão inicial. Ela era genuinamente boa, trabalhadora e honesta, de uma forma que ele havia começado a acreditar que não existia mais no mundo após a experiência devastadora com Camila Torres. Camila Torres nunca foi uma mulher que aceitava derrotas facilmente, e a forma como Rafael havia descoberto sua traição e a expulsado da mansão era algo que fervia em seu sangue todas as noites. Nos meses que se seguiram ao fim do relacionamento, ela tentou algumas abordagens diretas para reconquistar a confiança dele, ligando para o escritório da construtora, aparecendo em eventos sociais onde sabia que ele estaria presente, até mesmo enviando flores e cartões pedindo uma segunda chance. Todas essas tentativas foram ignoradas por Rafael de forma fria e definitiva, o que apenas alimentava mais a raiva que Camila sentia crescendo dentro de si. Ela havia perdido não apenas o acesso ao dinheiro e ao estilo de vida luxuoso que Rafael proporcionava, mas também a fonte de informações privilegiadas que vendia para seus contatos no meio empresarial. Sua situação financeira começou a se complicar e a humilhação de ter sido descoberta e exposta como uma mentirosa era algo que ela não conseguia aceitar de forma alguma. Durante meses, Camila planejou sua vingança de forma meticulosa e calculada, estudando os hábitos de Rafael e procurando a forma mais eficaz de humilhá-lo publicamente, como ela se sentia humilhada. Ela sabia que Rafael valorizava muito sua reputação profissional e pessoal, e que qualquer escândalo que manchasse sua imagem seria devastador para um homem tão reservado e orgulhoso quanto ele havia se mostrado ser. Camila também descobriu, através de contatos que ainda tinha no círculo social que frequentavam juntos, que Rafael estava vivendo praticamente como um ermitão na mansão, evitando relacionamentos e se dedicando apenas ao trabalho. Essa informação a fez perceber que ele ainda estava sofrendo com a traição, o que a deixou ainda mais determinada a causar dor e constrangimento na vida dele. O plano que ela desenvolveu era simples, mas eficaz. Colocaria Rafael em uma situação tão constrangedora e humilhante que ele nunca conseguiria se esquecer dela ou do poder que ela tinha de destruir sua dignidade. O plano de Camila envolvia usar o conhecimento detalhado que ela tinha sobre a rotina da mansão e os hábitos de Rafael para executar sua vingança no momento mais adequado. Ela sabia que ele tomava café todas as manhãs na cozinha antes de sair para o trabalho, sempre no mesmo horário, e que a empregada chegava por volta das 8 horas para começar a limpeza da casa. Camila também sabia que Rafael havia trocado todas as fechaduras da mansão depois que ela saiu, mas ela havia guardado alguns segredos sobre a propriedade que ele desconhecia, incluindo uma entrada secreta pelos fundos que ela havia descoberto durante os meses em que praticamente morava ali. Durante semanas, ela observou a rotina da casa de longe, anotando horários e confirmando que seus planos poderiam ser executados sem que ninguém a visse entrar ou sair da propriedade. O objetivo
era criar uma situação em que Rafael fosse encontrado em uma posição extremamente constrangedora por sua empregada ou por visitantes inesperados. Na madrugada da execução do plano, Camila entrou na mansão usando a entrada secreta que conhecia, movendo-se silenciosamente pelos corredores que um dia haviam sido seu território. Ela levava consigo um frasco pequeno, contendo um sonífero potente, que havia conseguido através de um conhecido médico, algo forte o suficiente para deixar Rafael inconsciente por algumas horas, mas não perigoso para sua saúde. Camila conhecia perfeitamente os hábitos matinais de Rafael e adicionou o sonífero ao café que ele havia preparado na noite anterior e deixado programado na cafeteira automática para estar pronto quando ele acordasse. Ela aguardou escondida na mansão até ouvir os passos de Rafael descendo as escadas para tomar o café da manhã e observou de longe enquanto ele bebia a bebida contaminada antes de voltar para o quarto para se arrumar para mais um dia de trabalho. Em menos de 20 minutos, o sonífero começou a fazer efeito e Rafael desabou na cama ainda vestido com a roupa que usaria para ir ao escritório. Com Rafael completamente inconsciente devido ao efeito do sonífero, Camila executou a parte mais humilhante de seu plano de vingança. Ela o despiu, deixando-o apenas com roupas íntimas e usando cordas profissionais que havia trazido especificamente para essa finalidade, amarrou-o na cama de uma forma que seria extremamente constrangedora para qualquer pessoa que o encontrasse naquela situação. As cordas eram do tipo usado em atividades específicas, criando exatamente a impressão que Camila desejava causar sobre o que teria acontecido naquele quarto. Ela organizou a cena de forma que parecesse que Rafael havia participado voluntariamente de alguma atividade íntima que havia dado errado, deixando pistas falsas que sugeriam a presença de uma parceira que teria ido embora, deixando-o naquela situação vulnerável. Camila fotografou tudo com seu telefone celular, planejando usar as imagens para chantageá-lo mais tarde, ou simplesmente para seu próprio prazer de vê-lo humilhado. Depois de preparar toda a cena, Camila saiu da mansão da mesma forma silenciosa como havia entrado, esperando que a empregada ou algum visitante inesperado encontrasse Rafael naquela situação degradante. Ela imaginou a humilhação que ele sentiria quando acordasse e percebesse que estava amarrado e vulnerável, completamente à mercê de quem quer que o encontrasse primeiro. O plano era perfeito em sua crueldade, atacando exatamente aquilo que mais importava para Rafael, sua dignidade e sua privacidade. Camila dirigiu para longe da mansão e ficou aguardando em um café próximo, esperando receber alguma notícia sobre o escândalo que certamente aconteceria quando alguém descobrisse Rafael naquela condição. Ela imaginava as fofocas que se espalhariam, a humilhação pública que ele sofreria e a forma como sua reputação seria manchada para sempre. Era exatamente a vingança que ela havia planejado, fria, calculada e devastadora como a dor que sentia por ter sido descoberta e rejeitada por ele de forma tão definitiva. Porém, o destino tinha outros planos, e a pessoa que encontraria Rafael naquela manhã seria alguém completamente diferente do que Camila havia imaginado em seus cálculos vingativos. Quando Lívia entrou no quarto principal da mansão para fazer a limpeza matinal, como fazia todas as terças-feiras, ela certamente não esperava encontrar a cena que se apresentou diante de seus olhos. Rafael estava na cama, amarrado com cordas complexas, usando apenas roupas íntimas, completamente inconsciente e com uma expressão de desconforto no rosto. O primeiro impulso dela foi sair correndo e chamar a polícia ou uma ambulância, mas algo na situação a fez parar e observar melhor. Não havia sinais de violência no quarto, nenhuma marca de luta ou objetos quebrados, e Rafael parecia estar respirando normalmente, apenas em um sono muito profundo. Lívia se aproximou devagar, chamando seu nome em voz baixa para tentar acordá-lo. Senhor Rafael, o senhor está bem?" Quando ele começou a se mexer ligeiramente e abrir os olhos de forma confusa, ela percebeu que ele estava vivo e aparentemente sem ferimentos, mas completamente desorientado sobre o que havia acontecido com ele durante a noite. Quando Rafael finalmente conseguiu focar o olhar e perceber a situação em que se encontrava, a humilhação tomou conta de seu rosto de uma forma que partiu o coração de Lívia. Ele tentou se mexer
e percebeu que estava completamente amarrado, sem conseguir se mover, e que sua empregada estava ali vendo tudo aquilo. Lívia, Isso não é o que parece. Alguém fez isso comigo enquanto eu dormia. Por favor, você pode me ajudar a sair dessas cordas? A voz dele estava fraca e embargada de vergonha, e Lívia pôde ver lágrimas de humilhação se formando em seus olhos. Ela imediatamente se aproximou da cama, examinando as cordas complexas que o prendiam. Claro que vou ajudar, Sr. Rafael. Não se preocupe, vamos resolver isso agora mesmo. Quando ela começou a examinar os nós, percebeu que eram extremamente complicados e apertados, claramente feitos por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Era como se quem tivesse feito aquilo quisesse garantir que seria muito difícil desfazer o trabalho. Lívia trabalhou nas cordas por mais de 1 hora, seus dedos doendo de tanto tentar afrouxar os nós, que pareciam ter sido feitos para resistir a qualquer tentativa de escape. Durante todo esse tempo, Rafael oscilava entre a gratidão por ela estar ajudando e a vergonha profunda de estar naquela situação diante de uma funcionária. Lívia, talvez seja melhor você chamar alguém, chamar a polícia ou uma ambulância. Isso está sendo constrangedor demais para você. Ela parou o que estava fazendo e olhou diretamente nos olhos dele com uma expressão de determinação que o surpreendeu. Senhor Rafael, o senhor disse que não queria que ninguém mais soubesse sobre isso, e eu vou respeitar sua vontade. Não vou embora até conseguir libertar o senhor. O senhor fez alguma coisa de ruim para mim? Não. O senhor sempre me tratou com respeito e dignidade. Agora é minha vez de fazer o mesmo pelo senhor. A simplicidade e sinceridade das palavras dela tocaram Rafael de uma forma que ele não esperava, criando uma conexão emocional que nunca havia existido entre eles antes. Enquanto Lívia continuava trabalhando pacientemente nas cordas, eles começaram a conversar de uma forma mais pessoal do que jamais haviam conversado antes. Rafael, ainda sob o efeito residual do sonífero e emocionalmente vulnerável pela situação, começou a contar sobre sua ex-namorada e sobre como suspeitava que ela estava por trás daquilo que havia acontecido. Ela me ameaçou antes de ir embora. Disse que eu ia me arrepender de tê-la expulsado de casa. Eu nunca imaginei que ela fosse capaz de algo assim. Lívia escutava atentamente enquanto trabalhava, fazendo perguntas que demonstravam interesse genuíno em entender o que havia acontecido. Por que ela faria uma coisa dessas? Vocês terminaram há muito tempo? Rafael explicou sobre a traição de Camila, sobre como ela havia usado o relacionamento deles para prejudicar seus negócios e sobre como aquilo havia destruído sua capacidade de confiar em outras pessoas. Eu achei que ela me amava de verdade. Foi a primeira vez que acreditei ter encontrado alguém especial. Descobrir que tudo não passou de uma mentira foi devastador. Conforme as horas passavam e Lívia continuava trabalhando nas cordas, a conversa entre eles se aprofundou de uma forma surpreendente. Lívia começou a compartilhar detalhes sobre sua própria vida, sobre a avó doente que cuidava sozinha, sobre o sonho simples que tinha de conseguir pagar um tratamento melhor para a senhora Conceição. Eu sempre quis estudar enfermagem, sabe? Meu sonho era poder cuidar de pessoas, ajudar quem está doente ou precisando de carinho. Mas depois que meus pais morreram no acidente, eu tive que parar os estudos para cuidar da avó. Rafael ficou surpreso ao descobrir que sua empregada tinha sonhos e ambições que ele nunca havia considerado, e se sentiu mal por ter mantido uma distância tão grande durante todos esses meses. Por que você nunca me contou isso antes? Eu poderia ter ajudado de alguma forma, talvez com os estudos ou com o tratamento da sua avó. Lívia sorriu timidamente, enquanto finalmente conseguia afrouxar um dos nós principais. O senhor sempre foi muito ocupado, e eu não queria incomodar. Além disso, nunca pensei que minha vida pudesse interessar a alguém como o senhor. Quando Lívia finalmente conseguiu libertá-lo completamente das cordas, depois de quase 4 horas de trabalho persistente, Rafael sentiu uma mistura de alívio físico e gratidão emocional que nunca havia experimentado antes. Ele se sentou na cama, esfregando os pulsos doloridos onde as cordas haviam deixado marcas vermelhas, e olhou para Lívia com uma expressão de admiração genuína. Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente pelo que você fez hoje. Não apenas por me libertar das cordas, mas por ter ficado aqui, por ter me escutado, por não ter me julgado. Qualquer outra pessoa teria saído correndo ou teria chamado meio mundo para ver o show.
Lívia arrumou as cordas em uma sacola, planejando jogá-las fora, e olhou para Rafael com aquela gentileza natural que sempre a caracterizou. Senhor Rafael, qualquer pessoa decente faria a mesma coisa. O senhor estava em apuros, e eu só fiz o que precisava ser feito. Além disso, ela hesitou por um momento antes de continuar. Foi bom poder conversar com o senhor de verdade. Descobri que o senhor é uma pessoa muito diferente do que eu imaginava. A intimidade forçada daquelas horas havia criado uma conexão entre eles, que ia muito além da relação formal entre patrão e empregada, e ambos sentiam que algo fundamental havia mudado para sempre. Nos dias que se seguiram ao incidente na terça-feira, a dinâmica entre Rafael e Lívia mudou de uma forma sutil, mas perceptível para ambos. Rafael não conseguia parar de pensar na forma como ela havia reagido à situação constrangedora, na paciência que demonstrou durante aquelas longas horas tentando libertá-lo, e principalmente na bondade genuína que ela mostrou, sem esperar absolutamente nada em troca. Pela primeira vez em meses, ele se encontrou ansioso para chegar em casa, não porque queria fugir do mundo exterior, mas porque queria encontrar Lívia e conversar com ela novamente. Na manhã de quarta-feira, ele propositalmente saiu mais tarde para o escritório, fingindo que havia esquecido alguns documentos importantes apenas para ter uma desculpa para cruzar com ela nos corredores da mansão. Quando a viu limpando a sala de estar, ele se aproximou com uma xícara de café extra nas mãos. Bom dia, Lívia. Preparei café para 2 pessoas sem querer. Você gostaria de tomar uma xícara comigo? Ela olhou surpresa para o convite inesperado, mas aceitou com um sorriso tímido que fez o coração de Rafael acelerar de uma forma que ele não experimentava há muito tempo. Durante o café da manhã improvisado na cozinha da mansão, Rafael se descobriu fazendo perguntas sobre a vida de Lívia, que ia muito além da simples polidez entre patrão e empregada. Ele queria saber sobre os livros que ela gostava de ler, sobre os filmes que assistia, sobre os sonhos que tinha além do curso de enfermagem que havia mencionado. Lívia, inicialmente hesitante em compartilhar detalhes pessoais com seu patrão, gradualmente se sentiu mais à vontade quando percebeu que o interesse dele era genuíno e respeitoso. Eu sempre gostei de ler romances clássicos, sabe? Tenho alguns livros antigos que eram da minha mãe. Jane Austen é minha escritora favorita. Rafael ficou surpreso ao descobrir que tinham gostos literários semelhantes e se ofereceu para emprestar alguns livros de sua biblioteca particular que ela poderia gostar. Tenho uma primeira edição de Orgulho e Preconceito que minha mãe me deu anos atrás. Se você quiser, pode levar emprestado. A expressão de alegria genuína no rosto de Lívia ao ouvir a oferta tocou Rafael profundamente, lembrando-o de como era bom fazer alguém feliz com gestos simples e sinceros. Nos dias seguintes, Rafael começou a encontrar desculpas cada vez mais elaboradas para passar tempo na mansão durante o horário em que Lívia estava trabalhando. Ele dizia que estava trabalhando em casa ou que tinha ligações importantes para fazer, mas na verdade estava apenas procurando oportunidades para conversar com ela e conhecê-la melhor. Ele começou a notar pequenos detalhes sobre ela que havia ignorado completamente durante os 6 meses anteriores. A forma carinhosa como ela cuidava das plantas da casa, a atenção especial que dava aos objetos frágeis durante a limpeza, o jeito como cantarolava baixinho enquanto trabalhava, quando pensava que ninguém estava ouvindo. Rafael também começou a fazer pequenos gestos de consideração que eram completamente novos na relação entre eles. Ele deixava frutas frescas na cozinha com um bilhete dizendo que eram para ela levar para casa para a avó, ou preparava chá de camomila quando percebia que ela estava cansada após um dia longo de trabalho. Lívia, por sua vez, também estava notando mudanças significativas no comportamento de Rafael que a deixavam confusa e esperançosa ao mesmo tempo. Ele não era mais o patrão distante e formal que mal falava com ela além do necessário. Agora ele perguntava sobre a saúde da avó Conceição, lembrava de detalhes de conversas anteriores e demonstrava um interesse genuíno em sua vida pessoal que ela nunca havia experimentado antes. Quando ela mencionou casualmente que a avó estava precisando de óculos novos, mas que o plano de saúde não cobria, Rafael discretamente colocou uma quantia extra em seu salário naquele mês, com uma nota explicando que era um bônus por dedicação ao trabalho. Lívia ficou emocionada com o gesto,
mas também confusa sobre o que aquilo poderia significar. Ela começou a se pegar observando Rafael quando ele não estava olhando, notando como seu rosto se iluminava quando ele sorria, como ele ficava mais relaxado quando conversavam e como ele parecia genuinamente interessado em suas opiniões sobre assuntos variados. A tensão entre eles começou a crescer de uma forma palpável, especialmente durante os momentos em que ficavam fisicamente próximos durante as conversas casuais. Quando Rafael ajudava Lívia a alcançar objetos em prateleiras altas, ou quando ela precisava passar por ele em espaços apertados da casa, ambos sentiam uma eletricidade no ar que era impossível de ignorar. Lívia se pegava prestando atenção no perfume masculino dele, na forma como suas mãos se moviam quando ele falava, na intensidade de seu olhar quando ele a escutava falar sobre seus sonhos e aspirações. Rafael, por sua vez, notava cada detalhe sobre ela, a forma como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada, como seus olhos brilhavam quando ela sorria genuinamente, a graciosidade natural com que ela se movia pela casa, mesmo quando estava fazendo tarefas simples de limpeza. Durante uma tarde de quinta-feira, enquanto Lívia limpava a biblioteca e Rafael fingia estar lendo no sofá próximo, eles tiveram uma conversa sobre música que revelou ainda mais semelhanças entre eles. Eu sempre toquei piano quando era mais nova, Lívia comentou enquanto limpava cuidadosamente o piano de cauda que dominava um canto da biblioteca. Minha mãe me ensinou algumas músicas básicas antes de morrer. Às vezes sinto falta de tocar. Rafael se levantou imediatamente do sofá, claramente empolgado com a descoberta. Você sabe tocar piano? Por que não me disse isso antes? Por favor, toque alguma coisa para mim. Lívia hesitou, sentindo-se insegura sobre suas habilidades amadoras, mas Rafael insistiu de forma tão carinhosa que ela não conseguiu recusar. Quando ela se sentou no banco do piano e começou a tocar uma melodia simples e melancólica que sua mãe havia lhe ensinado, Rafael sentiu seu coração se encher de uma emoção que não experimentava há muito tempo. A música era simples, mas executada com tanto sentimento e saudade que ele se viu lutando contra lágrimas. Quando Lívia terminou de tocar, o silêncio que se seguiu estava carregado de emoção e significado, e ambos sentiam que uma conexão ainda mais profunda estava crescendo entre eles através de pequenos gestos e momentos compartilhados. Na manhã de sexta-feira, Lívia estava limpando os janelões da sala de estar quando um dos vidros, que aparentemente tinha uma pequena rachadura que ela não havia notado, se quebrou em suas mãos quando ela tentou fechar a janela. O vidro cortou sua mão direita em vários lugares, causando sangramento considerável que a assustou imediatamente. Ela gritou de dor e susto, e Rafael, que estava trabalhando em seu escritório no andar superior, desceu correndo as escadas quando ouviu o barulho e o grito dela. Ao ver Lívia com a mão sangrando e fragmentos de vidro espalhados pelo chão, ele agiu imediatamente com uma preocupação que surpreendeu ambos. Meu Deus, Lívia, deixe-me ver sua mão. Preciso levar você para o hospital agora mesmo. Ele envolveu a mão dela em uma toalha limpa que buscou rapidamente na cozinha, e quando viu que os cortes eram superficiais, mas numerosos, decidiu que poderia cuidar dos ferimentos ali mesmo, ao invés de expô-la ao constrangimento e demora de um hospital público. Rafael guiou Lívia gentilmente até o banheiro do andar térreo, que tinha uma pia grande e boa iluminação para ele poder examinar e tratar os ferimentos adequadamente. Sente-se aqui na cadeira. Vou buscar o kit de primeiros socorros que tenho no armário do meu quarto. Enquanto ele subia as escadas, Lívia se sentiu dominada pela forma carinhosa e preocupada como ele estava reagindo ao seu acidente. Quando Rafael voltou com uma caixa bem equipada de materiais médicos, ele se ajoelhou diante dela e começou a limpar cuidadosamente cada corte em sua mão, usando movimentos delicados que demonstravam tanto competência quanto ternura. Vai doer um pouco quando eu passar o antisséptico, mas preciso limpar bem para evitar infecção. Suas mãos grandes e masculinas seguravam a mão pequena e delicada dela com uma gentileza que fez o coração de Lívia acelerar de uma forma que ela nunca havia experimentado antes. A proximidade física, a forma concentrada como ele estava cuidando dela, e a preocupação genuína em seus olhos criaram uma intimidade que era completamente nova entre eles. Enquanto Rafael aplicava curativos em cada corte com paciência infinita,
Eles conversaram em vozes baixas e íntimas, que transformaram aquele momento de cuidado em algo profundamente emocional. Você tem mãos muito habilidosas, Lívia comentou, observando ele trabalhar. Aprendeu isso em algum lugar especial? Rafael sorriu timidamente, concentrado em fazer um curativo perfeito. Minha mãe era enfermeira antes de se casar. Ela sempre dizia que saber cuidar de ferimentos era uma habilidade importante para qualquer pessoa. Nunca imaginei que usaria isso para cuidar de alguém tão especial. As palavras escaparam de sua boca antes que ele pudesse censurá-las, e ambos perceberam o peso do que ele acabara de dizer. Lívia sentiu seu rosto corar, mas não afastou a mão da dele. Especial? Ela perguntou em voz que mal passava de um sussurro. Rafael parou o que estava fazendo e olhou diretamente nos olhos dela. Sim, especial, muito especial. Você deve saber disso a essa altura. A confissão inesperada criou um momento de silêncio elétrico entre eles, carregado de emoção e possibilidades. Rafael terminou de cuidar dos ferimentos e continuou segurando a mão de Lívia entre as suas, nenhum dos dois querendo quebrar a conexão. Lívia, preciso te dizer uma coisa que tem estado na minha mente desde aquela terça-feira. Você me mostrou o que significa bondade verdadeira, o que significa ter alguém que se importa de verdade. Há muito tempo eu não sentia isso. Lívia sentiu lágrimas se formando em seus olhos, não de dor, mas da intensidade da emoção na voz dele. Senhor Rafael, Ela começou, mas ele gentilmente a interrompeu. Por favor, não me chame de Senhor Rafael quando estamos assim. Só Rafael. Apenas Rafael. Ela assentiu, sentindo seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele conseguia ouvi-lo. Rafael, eu também tenho sentido algo diferente entre nós. Quando estou aqui, cuidando da sua casa, eu me sinto em casa de verdade, como se pertencesse a algum lugar pela primeira vez, desde que meus pais morreram. As lágrimas que Lívia havia estado segurando começaram a cair silenciosamente, e Rafael instintivamente estendeu a mão para gentilmente enxugá-las com o polegar. O gesto terno trouxe seus rostos incrivelmente próximos, e de repente, o ar entre eles estava carregado de uma atração inegável que nenhum dos dois conseguia mais ignorar. Lívia, Rafael sussurrou, sua voz rouca de emoção. Eu sei que isso é complicado, eu sei que somos de mundos diferentes, mas eu não consigo parar de pensar em você. Não consigo parar de querer estar perto de você. Ela olhou nos olhos dele e viu vulnerabilidade, sinceridade e algo mais profundo que fez sua respiração falhar. Eu também não consigo parar de pensar em você, ela sussurrou de volta. Desde aquele dia quando você estava em apuros, quando conversamos por horas, eu soube que você era diferente de qualquer pessoa que eu já conheci. O primeiro beijo entre eles aconteceu de forma natural e inevitável, como se fosse o culminar de dias de atração crescente e conexão emocional. Rafael segurou o rosto dela gentilmente com as mãos, cuidando da mão machucada, e a beijou com uma ternura que falava de sentimento profundo em vez de mera atração física. Lívia respondeu com igual ternura, sentindo como se tivesse esperado a vida inteira por aquele momento. O beijo foi suave, exploratório, cheio de promessa e possibilidade. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente e olhando um para o outro com espanto e incerteza. O que isso significa? Lívia perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Para nós, quero dizer, para isto. Rafael pegou a mão não machucada dela entre as duas suas e a segurou gentilmente. Significa que eu quero conhecer você melhor. Significa que eu quero descobrir se isto que está acontecendo entre nós é real. Você quer isso também? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de implicações que ambos entendiam completamente. Eles estavam cruzando uma linha que nunca poderia ser desfeita, movendo-se de uma relação profissional para algo pessoal e potencialmente transformador. Lívia olhou para este homem que havia lhe mostrado bondade, que havia cuidado de seus ferimentos com tanta ternura, que havia aberto seu coração para ela de uma forma que claramente não vinha facilmente para ele. Sim, ela disse simplesmente, eu quero isso também. Camila Torres havia passado os últimos dias em uma frustração crescente e incontrolável, esperando alguma notícia sobre o escândalo que seu plano vingativo deveria ter causado na vida de Rafael. Ela havia imaginado que certamente haveria rumores circulando pelos círculos sociais que frequentavam,
ou pelo menos algum comentário malicioso que chegaria até ela através dos contatos que ainda mantinha no meio empresarial da cidade. Porém, nada havia acontecido. Não houve fofocas, não houve escândalo, não houve qualquer sinal de que Rafael havia passado pela humilhação que ela havia planejado tão cuidadosamente. A ausência completa de consequências do seu plano elaborado a deixou ainda mais furiosa do que antes, porque significava que seu esforço para destruí-lo havia falhado completamente, de uma forma que ela não conseguia entender. Durante uma semana inteira, ela ligou para amigas em comum que poderiam ter ouvido alguma coisa, frequentou lugares onde ele costumava aparecer e até mesmo passou de carro pela mansão várias vezes, procurando sinais de que algo havia dado errado na vida dele. A frustração de Camila a levou a investigar pessoalmente o que havia acontecido com seu plano supostamente infalível. Na segunda-feira seguinte ao que deveria ter sido o dia da humilhação de Rafael, ela decidiu observar a mansão de perto para entender por que seu plano havia falhado. Estacionou seu carro em uma rua próxima e ficou observando a propriedade com binóculos, determinada a descobrir o que havia dado errado. Foi quando ela viu uma jovem morena chegando para trabalhar na manhã, claramente uma empregada doméstica pelo uniforme simples que usava e pela forma como entrou pela porta dos fundos. Camila imediatamente percebeu que esta devia ser a pessoa que havia encontrado Rafael na situação constrangedora, e a realização de que uma simples empregada havia sido sua ruína a encheu de uma raiva ainda mais intensa. Ela passou horas observando a casa, e quando viu Rafael chegando do trabalho mais cedo que o usual e cumprimentando a empregada de uma forma que parecia inusualmente amigável, ela começou a suspeitar que algo muito mais significativo havia acontecido entre eles. Durante os dias seguintes, Camila desenvolveu um plano para descobrir exatamente o que havia acontecido e como uma simples funcionária doméstica havia conseguido frustrar sua vingança cuidadosamente orquestrada. Ela contratou um investigador particular para descobrir tudo sobre a empregada: nome, histórico, família e especialmente qualquer conexão que pudesse ter desenvolvido com Rafael. Quando o relatório chegou até ela alguns dias depois, revelando que a empregada se chamava Lívia Santos e que aparentemente havia desenvolvido uma relação cada vez mais próxima com Rafael, Camila sentiu uma fúria que beirava a obsessão. A ideia de que não apenas seu plano havia fracassado, mas que também havia inadvertidamente criado uma oportunidade para Rafael encontrar felicidade com outra mulher, era algo que ela simplesmente não podia aceitar. Em sua mente distorcida, Rafael pertencia a ela, e qualquer chance de felicidade que ele pudesse encontrar com outra pessoa era uma afronta pessoal que precisava ser destruída. Armada com informações detalhadas sobre Lívia e a relação crescente entre ela e Rafael, Camila decidiu fazer uma aparição dramática que reafirmasse sua reivindicação sobre Rafael e humilhasse esta empregada intrusa que havia ousado interferir em seus planos de vingança. Na quinta-feira seguinte, ela se vestiu meticulosamente em um conjunto caro de grife, arrumou cabelo e maquiagem profissionalmente e dirigiu até a mansão determinada a confrontar tanto Rafael quanto Lívia em uma demonstração de dominância que colocaria ambos em seus devidos lugares. Ela sabia que Rafael estaria em casa porque havia visto seu carro na garagem, e ela planejava chegar exatamente quando Lívia estaria trabalhando, maximizando o constrangimento para a empregada e forçando Rafael a escolher entre seu passado com uma socialite sofisticada e seu presente com uma trabalhadora doméstica comum. Quando Camila tocou a campainha da mansão, ela estava preparada para um confronto dramático, mas não estava preparada para a forma como Rafael abriu a porta, já parecendo irritado antes mesmo de ver quem era. Quando ele percebeu que era ela parada ali, sua expressão mudou para uma mistura de desgosto e resignação que apenas alimentou sua determinação de humilhá-lo. Olá, Rafael. Pensei que talvez fosse hora de nos visitarmos e conversarmos sobre algumas coisas que aconteceram recentemente. Ela passou por ele entrando na mansão, agindo como se ainda pertencesse ali, e imediatamente começou a procurar sinais de sua substituta empregada. Camila, você não é bem-vinda aqui. Já conversamos sobre tudo o que precisávamos conversar. Por favor, vá embora.
A voz de Rafael estava firme, mas controlada, claramente tentando evitar criar uma cena que pudesse perturbar Lívia, que estava trabalhando no andar superior e provavelmente conseguia ouvir vozes da entrada principal. Camila ignorou o pedido de Rafael para ela ir embora, e em vez disso, começou a caminhar pela mansão como se estivesse conduzindo uma inspeção, deliberadamente se fazendo em casa, para demonstrar que ainda se considerava com direito de estar ali. Esta casa parece diferente, Rafael. Menos estéril. Talvez você finalmente tenha decidido conseguir alguma ajuda adequada por aqui? Seu tom era deliberadamente condescendente, projetado para provocá-lo a uma discussão. Quando Lívia apareceu no topo da escadaria, claramente preocupada com a comoção no andar de baixo, os olhos de Camila imediatamente se focaram nela como um predador avistando presa vulnerável. Ah, você deve ser a empregada. Como encantador. A forma como Camila disse a palavra empregada estava carregada de desprezo e projetada para fazer Lívia se sentir inferior e fora de lugar. Rafael imediatamente deu um passo à frente, posicionando-se parcialmente entre Camila e Lívia em um gesto protetor que não passou despercebido por nenhuma das duas mulheres. Lívia não é apenas uma empregada, e mesmo se fosse, isso não te daria direito de falar com ela dessa forma, Rafael disse, sua voz subindo com raiva que ele não estava mais tentando controlar. Você precisa ir embora. Agora. Camila riu de uma forma que era mais cruel do que divertida, claramente encantada por ter conseguido provocar uma resposta protetora tão forte de Rafael. E suas palavras seguintes deixaram claro que ela sabia exatamente o que havia acontecido entre eles. A presença intimidante de Camila na mansão e a forma cruel como ela falou sobre o relacionamento entre Rafael e Lívia deixou uma marca profunda que persistiu por dias após sua saída forçada. Mesmo depois de Rafael ter firmemente expulsado Camila da propriedade, deixando claro que ela não era bem-vinda e ameaçando chamar a polícia se ela aparecesse novamente, Lívia não conseguia parar de pensar nas palavras venenosas que a mulher havia dito. Você realmente acha que um homem como Rafael pode se interessar genuinamente por uma empregada doméstica? Ele está apenas se divertindo com você até encontrar alguém adequada ao nível social dele. Essas frases ecoavam constantemente na mente de Lívia, alimentando inseguranças que ela nem sabia que possuía sobre a diferença de classe social entre eles. Durante o fim de semana, ela evitou olhar nos olhos de Rafael quando ele tentava conversar com ela, e voltou a tratá-lo com a formalidade distante que caracterizava sua relação antes de tudo mudar entre eles. A mudança súbita no comportamento dela confundiu e preocupou Rafael profundamente. Rafael percebeu imediatamente que as palavras de Camila haviam plantado sementes de dúvida na mente de Lívia, e ele se sentiu furioso consigo mesmo por não ter protegido ela adequadamente da crueldade de sua ex-namorada. Ele tentou várias vezes abordar o assunto diretamente, perguntando se ela estava bem, se queria conversar sobre o que havia acontecido, mas Lívia consistentemente desviava suas tentativas de discussão, alegando que estava apenas cansada ou preocupada com a saúde da avó. Na segunda-feira seguinte, quando Rafael tentou repetir a rotina que haviam estabelecido de tomar café juntos pela manhã, Lívia educadamente recusou, dizendo que tinha muito trabalho para fazer e não queria atrasar suas responsabilidades. A barreira que havia sido cuidadosamente desmontada ao longo de semanas estava sendo rapidamente reconstruída, e Rafael podia sentir Lívia se afastando dele justamente quando eles haviam começado a explorar a possibilidade de um relacionamento real entre eles. A situação se deteriorou ainda mais quando outros funcionários ocasionais da mansão, como o jardineiro e a mulher que vinha fazer limpeza pesada uma vez por semana, começaram a fazer comentários sutis, mas diretos, sobre a aparente proximidade entre Rafael e Lívia. O jardineiro mencionou casualmente que era interessante como o patrão estava passando muito tempo em casa ultimamente, e a faxineira fez observações sobre como Lívia parecia muito confortável na mansão. Embora nenhum desses comentários fosse diretamente malicioso, eles reforçaram a crescente ansiedade de Lívia sobre a adequação de sua relação com Rafael e sobre o que outras pessoas poderiam estar pensando ou dizendo sobre eles. Ela começou a se preocupar
que sua reputação e a de Rafael estavam sendo comprometidas, e que talvez Camila estivesse certa sobre ela ser inadequada para alguém de sua posição social. As inseguranças de Lívia atingiram um ponto crítico quando ela ouviu por acaso uma conversa telefônica que Rafael estava tendo com um associado comercial sobre um evento social próximo. O associado mencionou que seria uma boa oportunidade para Rafael trazer alguém especial e talvez finalmente seguir em frente daquela situação infeliz com Camila. Quando Rafael hesitou e disse que não tinha certeza se levaria alguém, Lívia interpretou sua hesitação como confirmação de que ele estava envergonhado de ser visto publicamente com ela. Naquela noite, ela tomou uma decisão que partiu seu coração, mas que acreditava ser necessária para proteger ambos de mais complicações e constrangimento. Ela decidiu que se demitiria de sua posição e se distanciaria de Rafael antes que seu relacionamento inadequado pudesse causar mais problemas para os dois. Na manhã de terça-feira, Lívia chegou para trabalhar com uma carta de demissão cuidadosamente escrita e um coração pesado que ela tentou esconder atrás de uma máscara de cortesia profissional. Quando Rafael viu seu comportamento formal e notou que ela estava evitando completamente o contato visual, ele soube que algo sério estava errado. Lívia, precisamos conversar sobre o que quer que esteja incomodando você. Você tem me evitado desde que Camila esteve aqui, e eu não suporto ver você se afastar desta forma. Ela respirou fundo e entregou a ele um envelope com sua carta. Senhor Rafael, eu preparei uma carta de demissão. Acho que é melhor para eu procurar emprego em outro lugar. Esta situação se tornou complicada e eu não quero causar mais problemas para o senhor ou para sua reputação. As palavras atingiram Rafael como um golpe físico, e ele sentiu pânico subindo em seu peito ao pensar em perdê-la justamente quando havia começado a esperar que eles pudessem ter um futuro juntos. Rafael se recusou a aceitar a demissão e exigiu que Lívia explicasse exatamente o que havia motivado essa decisão repentina. Quando ela relutantemente mencionou suas preocupações sobre suas diferentes origens sociais, sobre o que as pessoas estavam dizendo e sobre quão inadequado seu relacionamento poderia parecer para outros, ele finalmente entendeu a extensão total de quão profundamente o veneno de Camila havia afetado ela. Lívia, você está deixando as opiniões de outras pessoas destruírem algo lindo que nós encontramos juntos. Você está dando poder para uma mulher que não se importa com nenhum de nós para ditar nossa felicidade. Ele pegou as mãos dela nas suas, apesar de suas tentativas de manter distância. Escute-me com atenção. Eu não me importo com o que ninguém pensa sobre nosso relacionamento. Eu não me importo com diferenças sociais ou com o que é considerado adequado. O que eu me importo é com você e como você me faz sentir. E o fato de que pela primeira vez em anos eu realmente tenho vontade de voltar para casa porque sei que você vai estar aqui. A declaração apaixonada de Rafael quebrou algumas das defesas de Lívia, mas ela ainda lutava com seu senso profundamente enraizado de inadequação quando se tratava de se encaixar no mundo dele. Mas Rafael, o que acontece quando seus amigos comerciais me conhecerem? O que acontece quando sua família descobrir? Eu não sei como me comportar em restaurantes chiques ou eventos sociais. Eu não tenho roupas caras ou educação sobre arte e cultura. Você não vai eventualmente se sentir envergonhado por mim? Sua vulnerabilidade era de partir o coração, e Rafael percebeu que precisava convencê-la não apenas com palavras, mas com ações de que o amor deles era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo social. Naquela noite, ele tomou uma decisão que exigiria dele tomar uma posição definitiva sobre seu relacionamento, demonstrando publicamente que estava orgulhoso de estar com Lívia, independentemente do que qualquer outra pessoa pensasse sobre sua união. Ele decidiu que eles iriam juntos a um evento social importante, dando a ela uma chance de ver que ela pertencia a qualquer lugar onde ele pertencesse, e mostrando para todos os outros que suas opiniões sobre sua vida pessoal eram irrelevantes para sua felicidade. Na sexta-feira seguinte, Rafael surpreendeu Lívia com um convite que ela jamais esperaria receber. Ele havia passado dias planejando cuidadosamente como demonstrar para ela que seus sentimentos eram genuínos e que as diferenças sociais entre eles eram irrelevantes quando se tratava de amor verdadeiro. Lívia, eu quero que você venha comigo para o baile beneficente da construtora no sábado.
É um evento importante, e eu quero que você esteja ao meu lado como minha acompanhante oficial. A proposta a deixou completamente sem palavras, alternando entre empolgação e pânico sobre as implicações de aparecer publicamente como acompanhante dele em um evento onde todos os contatos comerciais e conhecidos sociais dele estariam presentes. Rafael, eu não posso ir para um evento assim. Eu não tenho roupas adequadas, eu não sei como agir em situações sociais elegantes, e as pessoas vão questionar por que você está com alguém como eu. Ele gentilmente segurou o rosto dela em suas mãos, olhando diretamente nos olhos dela, com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Você vai comigo, porque eu quero você lá, porque você é importante para mim, e porque eu não tenho vergonha do que temos juntos. Quanto às roupas e todo o resto, deixe isso comigo. No sábado pela manhã, Rafael arranjou para uma personal shopper visitar a mansão com uma seleção de vestidos elegantes no tamanho de Lívia, junto com sapatos, joias e tudo que ela precisaria para ficar absolutamente deslumbrante no evento. Quando Lívia viu o lindo vestido azul marinho, que complementava perfeitamente sua cor e figura, ela se sentiu como Cinderela, sendo preparada para o baile. Rafael também providenciou uma cabeleireira profissional e maquiadora para ajudá-la a se sentir confiante e linda. Enquanto ela estava sendo mimada e preparada, Rafael podia ver seu nervosismo derretendo e sendo substituído por uma empolgação crescente sobre a noite que tinham pela frente. Você tem escondido uma princesa dentro de si o tempo todo, ele disse para ela quando ela emergiu parecendo absolutamente deslumbrante. Todo homem naquele evento vai me invejar esta noite. A forma como ele olhou para ela com tanta admiração e orgulho fez Lívia se sentir linda e digna pela primeira vez em sua vida. O baile beneficente foi realizado no hotel mais prestigioso da cidade, e quando Rafael e Lívia chegaram juntos, ela podia sentir olhares se virando para olhá-los. Rafael a manteve perto de seu lado, apresentando-a para todos como Lívia, a mulher que trouxe alegria de volta à minha vida. Sua confiança e orgulho óbvio em estar com ela ajudou Lívia a relaxar e começar a se divertir no evento. Ela descobriu que muitos de seus associados comerciais eram, na verdade, pessoas bastante gentis e interessantes, e que sua cordialidade natural e sinceridade causaram uma impressão positiva em todos que ela conheceu. Quando as pessoas perguntavam sobre seu histórico, Rafael habilmente redirecionava a conversa para os interesses e realizações dela, deixando claro que ele a valorizava por quem ela era, em vez do que ela havia alcançado profissionalmente ou socialmente. O ponto alto da noite veio quando a banda começou a tocar música romântica lenta e Rafael pediu para Lívia dançar com ele. Enquanto se moviam juntos na pista de dança, cercados por outros casais, mas completamente focados um no outro, Rafael sentiu que este era o momento perfeito para expressar tudo o que estava crescendo em seu coração desde o dia que ela o havia ajudado a sair de sua situação desesperadora. Lívia, ele sussurrou no ouvido dela enquanto dançavam ao som da música. Eu preciso que você saiba que o que eu sinto por você é real e profundo e duradouro. Você trouxe luz de volta à minha vida quando eu pensei que sempre viveria na escuridão. Você me mostrou que amor não depende de status social ou riqueza ou qualquer dessas coisas superficiais que as pessoas pensam que importam. Ele depende de bondade, de compreensão, de duas almas reconhecendo que pertencem uma à outra. Suas palavras fizeram lágrimas se formarem nos olhos dela, mas eram lágrimas de felicidade em vez de tristeza ou incerteza. Quando a música terminou, Rafael levou Lívia para o terraço do jardim do hotel, onde luzes de fada brilhavam nas árvores e a cidade cintilava abaixo deles. Sob o céu estrelado, ele pegou ambas as mãos dela nas suas e finalmente falou as palavras que estavam em seu coração há semanas. Lívia Santos, eu amo você completa e incondicionalmente. Eu amo sua bondade, sua força, seu espírito lindo que vê o bem em todos e tudo. Eu amo a forma como você cuida da sua avó, a forma como você põe seu coração em tudo que você faz, a forma como você me fez acreditar no amor novamente quando eu pensava que era impossível. Eu não me importo que venhamos de origens diferentes. Eu não me importo com o que ninguém pensa sobre nós estarmos juntos.
O que eu me importo é passar o resto da minha vida mostrando para você o quão preciosa você é para mim. Lívia sentiu seu coração transbordando de emoção. Todas as dúvidas e inseguranças que haviam sido plantadas pelas palavras cruéis de Camila finalmente se dissolvendo diante de uma declaração tão sincera e apaixonada. Rafael, Lívia sussurrou, sua voz tremendo de emoção. Eu também amo você. Desde o momento que você confiou em mim para ajudá-lo, desde as horas que passamos conversando e nos conhecendo, eu comecei a me apaixonar por você. Você me mostrou que eu mereço ser amada, que minha origem não define meu valor, que bondade e amor são as únicas coisas que realmente importam neste mundo. Quando ele se inclinou para beijá-la sob as estrelas, foi um beijo que selou seu compromisso um com o outro, uma promessa de um futuro juntos, independentemente de quaisquer obstáculos que pudessem surgir. O beijo foi terno, mas apaixonado, cheio do amor que ambos sabiam ser forte o suficiente para superar qualquer desafio que estivesse pela frente. Mais tarde naquela noite, de volta à mansão, seu relacionamento passou para um novo nível de intimidade e compromisso. Enquanto se abraçavam, tanto Rafael quanto Lívia sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso um no outro, algo que valia a pena lutar e proteger de qualquer um que tentasse se colocar entre eles. Eles fizeram amor com ternura e paixão. Cada toque e carícia, uma reafirmação de seu amor e dedicação um ao outro. Foi uma noite que nenhum dos dois jamais esqueceria. Uma noite quando eles verdadeiramente se tornaram um casal unido pelo amor, em vez de apenas atração ou solidão. 3 meses após aquela noite mágica no hotel, quando Rafael declarou seu amor por Lívia, de forma tão pública e definitiva, ela começou a notar mudanças sutis em seu corpo que inicialmente atribuiu ao estresse de adaptar-se à nova realidade de seu relacionamento. Ela estava sentindo enjoos pela manhã, uma fadiga incomum que não conseguia explicar e uma sensibilidade emocional que a fazia chorar com comerciais bobos na televisão. Quando a menstruação atrasou por 2 semanas, uma possibilidade que ela havia tentado ignorar, finalmente se tornou impossível de negar. Na manhã de uma terça-feira, enquanto Rafael estava no escritório resolvendo negócios da construtora, Lívia discretamente comprou um teste de gravidez na farmácia e o fez no banheiro da mansão com as mãos tremendo de nervosismo e expectativa. Quando as 2 linhas apareceram claramente no teste, confirmando que ela estava esperando um bebê, uma onda de emoção avassaladora a dominou completamente. Alegria, medo, empolgação e preocupação se misturaram em uma tempestade emocional que a fez sentar no chão do banheiro e chorar por vários minutos. Quando Rafael chegou em casa naquela noite, Lívia estava visivelmente nervosa e ele imediatamente percebeu que algo significativo estava acontecendo. Meu amor, você está bem? Você parece diferente hoje, como se estivesse carregando um grande segredo. Ela o levou para a sala de estar e se sentou ao lado dele no sofá, pegando as mãos dele nas suas, em um gesto que havia se tornado familiar e reconfortante para ambos ao longo dos últimos meses. Rafael, eu tenho algo muito importante para te contar, e eu não tenho certeza de como você vai reagir. O tom sério na voz dela o fez imediatamente atento, e ele podia ver uma mistura de empolgação e apreensão nos olhos dela. Seja o que for, nós vamos enfrentar juntos. Você sabe que pode me contar qualquer coisa. Ela respirou fundo e olhou diretamente nos olhos dele, se preparando para compartilhar a notícia que mudaria ambas as suas vidas para sempre. Eu estou grávida, Rafael. Nós vamos ter um bebê. O silêncio que se seguiu ao anúncio dela durou apenas alguns segundos, mas para Lívia pareceu uma eternidade, durante a qual ela estudou o rosto de Rafael, procurando qualquer sinal de sua reação a essa notícia que mudava a vida. Quando o choque passou e a realidade do que ela havia dito se registrou completamente, o rosto de Rafael se iluminou com uma alegria tão pura e intensa que tirou o fôlego dela completamente. Um bebê? Nós realmente vamos ter um bebê? Quando ela assentiu, ele a ergueu em seus braços e a girou pela sala, rindo com uma felicidade que ela nunca havia visto dele antes. Lívia, esta é a notícia mais maravilhosa que eu poderia imaginar. Eu amo você tanto, e a ideia de ter uma família com você é como um sonho que se tornou realidade que eu nunca ousei esperar. Se a sua reação entusiasmada dissolveu todos os seus medos sobre como ele poderia responder.
e ela se viu chorando lágrimas de alívio e felicidade, enquanto ele a segurava perto e sussurrava palavras doces de amor e empolgação sobre seu futuro juntos. Nos dias que se seguiram ao anúncio da gravidez, Rafael se tornou ainda mais protetor e dedicado a Lívia, insistindo que ela reduzisse seu trabalho pela mansão e contratando ajuda adicional para garantir que ela não se esforçasse demais durante este período delicado. Ele a acompanhou a todas as consultas médicas, segurou sua mão durante o ultrassom quando eles ouviram pela primeira vez os batimentos cardíacos de seu bebê e começou a ler todos os livros sobre paternidade que conseguiu encontrar para se preparar para se tornar um bom pai. A gravidez também o levou a tomar uma decisão que ele estava considerando desde a noite de sua primeira aparição pública juntos. Ele queria se casar com Lívia antes de seu filho nascer, não por causa de expectativas sociais, mas porque ele queria que seu bebê nascesse em uma família unida pelo casamento, assim como pelo amor. 2 semanas após saber da gravidez, ele pediu Lívia em casamento no mesmo jardim onde eles haviam compartilhado seu primeiro beijo, apresentando a ela um anel simples, mas elegante, que refletia perfeitamente sua beleza despojada. A cerimônia de casamento foi realizada 2 meses depois em uma pequena igreja que Lívia havia frequentado com a avó Conceição durante sua infância, cercados apenas por família próxima e amigos que realmente importavam para ambos. Lívia estava radiante em um vestido branco simples que acomodava sua barriga crescente, e Rafael não conseguia parar de sorrir enquanto assistia sua noiva caminhar pelo corredor em sua direção. A avó Conceição, cuja saúde havia melhorado significativamente desde que a situação financeira de Lívia havia se estabilizado através de seu relacionamento com Rafael, chorou lágrimas de alegria enquanto assistia sua neta se casar com um homem que obviamente a adorava. A cerimônia foi simples, mas profundamente emocional, com votos que tanto Rafael quanto Lívia haviam escrito eles mesmos, expressando seu compromisso um com o outro e com a família que estavam criando juntos. Quando o padre os declarou marido e mulher, seu beijo foi testemunhado por todos que os amavam e celebraram o triunfo do amor verdadeiro sobre convenções e expectativas sociais. Os meses que se seguiram foram preenchidos com preparação para sua nova chegada e ajuste à vida de casados. Rafael converteu um quarto sobressalente em um lindo berçário, pintando as paredes ele mesmo e montando cada peça de móvel com cuidadosa atenção aos detalhes. Lívia continuou a gerenciar alguns aspectos da casa, embora agora fizesse isso como esposa em vez de empregada, uma transição que pareceu natural e certa para ambos. Sua gravidez progrediu suavemente, e quando seu filho finalmente nasceu em uma manhã nevada de dezembro, tanto Rafael quanto Lívia sentiram que suas vidas haviam alcançado uma completude que nenhum dos dois jamais havia imaginado possível. O bebê era saudável e lindo, com os cabelos escuros de Lívia e as características fortes de Rafael. E quando Rafael segurou seu filho pela primeira vez, ele chorou com uma gratidão tão profunda que surpreendeu até mesmo ele. Conforme seu filho cresceu de bebê para criança pequena, Rafael e Lívia se estabeleceram em um ritmo de vida familiar que trouxe a ambos profunda satisfação e alegria. Rafael provou ser um pai dedicado que nunca perdia uma história na hora de dormir ou uma chance de brincar com seu filho, e Lívia floresceu como uma mãe confiante que equilibrava carinho com disciplina gentil. Quando seu filho tinha 18 meses, Lívia descobriu que estava grávida novamente, e desta vez tanto ela quanto Rafael receberam a notícia com empolgação calma, em vez da surpresa nervosa que havia caracterizado sua primeira gravidez. Quando sua filha nasceu em uma noite quente de primavera, sua família se sentiu completa, de uma forma que encheu tanto Rafael quanto Lívia de contentamento profundo, sabendo que às vezes as histórias de amor mais lindas começam nas circunstâncias mais inesperadas e crescem para algo mais precioso do que qualquer pessoa ousou sonhar. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final de mais uma história que nos ensina sobre o poder transformador do amor verdadeiro. Lívia e Rafael nos mostraram que a bondade genuína pode quebrar as barreiras mais altas, que o amor não conhece diferenças sociais e que, às vezes, os momentos mais constrangedores da vida podem se transformar nas maiores bênçãos que já recebemos.
A história de Lívia nos lembra que nossa origem não define nosso destino e que quando agimos com pureza de coração, o universo conspira para nos recompensar de formas que jamais imaginamos. Rafael aprendeu que a confiança pode ser reconstruída e que o amor verdadeiro vale qualquer risco. Quantas vezes nós mesmos deixamos que as palavras cruéis de outras pessoas nos impeçam de buscar nossa felicidade? Quantas vezes perdemos oportunidades de amor por medo do que os outros vão pensar? A história de hoje nos convida a ser corajosos, a seguir nosso coração e a acreditar que merecemos ser amados exatamente como somos. Espero que esta história tenha tocado seus corações como tocou o meu, ao contá-la. Se você gostou, deixe seu like para me ajudar a continuar trazendo essas narrativas emocionantes. Se inscreva no canal Fio de Esperança e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. Compartilhe este vídeo com quem você ama, porque histórias de esperança devem ser espalhadas pelo mundo. Que Deus abençoe cada um de vocês com muito amor, paz e felicidade. Até a próxima história.